Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3. No último encontro, nós meditamos nos 4 primeiros versos desse capítulo, e hoje nós vamos do verso 5 ao verso 17. Eu vou usar a versão NA, eu ia usar essa versão, mas ela é NVI 23, e pouca gente tem, e o nosso aplicativo ali também ainda não contempla essa versão. Então, eu vou usar a NA, que é a que nós temos aí, para que você possa acompanhar comigo o jogo de palavras, porque é importante para a compreensão. Muito embora eu prefira a forma com que a NVI aqui organizou, mas a NA também dá certo, e aquilo que ela não for muito claro, eu explico. Então, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 17. Vamos continuar a nossa leitura. E começa assim, versículo 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ok, irmãos, nós tivemos aqui um final de semana abençoador, os que aqui estiveram, muitas lições preciosas, e para a vida da igreja nós aprendemos trabalhando essa temática sobre servir e amar a igreja local. E de dentro de várias coisas que o Rômulo falou aqui, uma delas ele disse que nós deveríamos ter o cuidado para que nessa relação da igreja local nós fôssemos pessoas que constroem e não que destroem. Então ele nos encorajou a sermos pessoas que constroem as relações, que constroem bênçãos para a comunidade local, não pessoas que muitas vezes destroem, por sérios fatores que aqui foram apresentadas por ele nas exposições que ele fez. A prova, quando nós olhamos para o contexto de Corinto, que nós aqui estamos tratando, é o exemplo claro de certas atitudes no meio da igreja, como elas são capazes de destruir ações, atitudes destrutivas. E é exatamente isso que nós estamos lidando com o contexto. De maneira que o apóstolo Paulo, nos 4 primeiros versos, disse que a atitude deles é uma atitude carnal. Eles estão sendo carnais. Foi exatamente isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizer a respeito dele. Vejamos versículo 3 e 4, só lembrando aqui na sua cabeça, olha o que ele disse. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Ou seja, o tipo de comportamento deles estava causando destruição dentro da igreja.
de maneira que estava havendo divisão no meio do povo de Deus por causa de certas posturas, de certas atitudes. E conforme o apóstolo Paulo apresentou aqui nos 4 primeiros versos, a problemática que estava gerando destruição e divisão entre eles era uma espécie de favoritismo que estava ocorrendo dentro da igreja em relação a algumas figuras que eram proeminentes ali dentro da comunidade da igreja. De maneira que essa postura, pensar assim, o apóstolo Paulo disse, que é reflexo de pessoas que abraçam os padrões mundanos, humanos. Por isso que ele vai dizer que aquele tipo de postura daqueles irmãos é o tipo de postura carnal. E ele vai dizer, olha, está tendo inveja, ciúme no meio de vocês, brigas entre vocês, divisões, porque um diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Apolo. Isso não é a prova de que vocês são carnais, de que vocês não são espirituais, de que vocês abraçaram esses conceitos e isso está destruindo a igreja? Bom, esse é o ponto. Desde o capítulo 1, Paulo tem esse assunto como a ideia central, e ele vai ainda empurrar isso até o capítulo 4. Os 4 primeiros capítulos da carta de Corinto é Paulo tratando sobre essa problemática, da divisão, dos problemas, daquilo que está destruindo a igreja, e o ponto é o culto a personalidades. E eles haviam importado isso da cultura grega, onde as pessoas idolatravam os mestres da retórica, os sofistas, os filósofos de plantão, e eles então estavam adotando isso para a comunidade local. E isso estava gerando conflitos e problemas. Então, Paulo já discorreu aqui demais, mostrando razões teológicas, doutrinárias, mostrando a incoerência desse tipo de postura deles. E agora, do versículo 5 ao versículo 17, Paulo vai mais uma vez dizer o porquê que eles não devem fazer isso. O porquê que eles não podem pegar líderes, pessoas na comunidade e colocar eles em um pedestal que não pertence a eles. E para isso, Paulo vai usar 5 analogias, do verso 5 ao 17. A gente poderia estudar esse texto de diversas maneiras, mas eu vou aproveitar as próprias analogias, são 5 apresentadas no texto, a analogia do servo, da lavoura, do edifício, do fogo e do santuário. São 5 analogias que ele usa para exatamente tratar na raiz desse problema, para mostrar aos irmãos que não faz sentido eles estarem idolatrando, colocando essas pessoas como personalidades acima das demais, ao ponto de gerar divisão no meio do povo. E o versículo 5, então, é a primeira analogia que o apóstolo Paulo usa para, de fato, como é que a gente deve tratar os nossos líderes, aqueles que exercem influência sobre a comunidade. Paulo, então, vai ensinar, a partir do versículo 5 adiante, essa postura. Veja comigo, versículo 5. Ele vai dizer: quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, a primeira linha de raciocínio do apóstolo Paulo é: irmãos, vocês estão, e aqui ele deixou de lado Pedro e a figura de Cristo, porque eram mais 2 figuras da qual ele já havia citado anteriormente, que havia os grupinhos dentro da igreja, mas ele faz questão de pegar ele e Apolo, porque Pedro não estivera lá naquele lugar, muito embora, mesmo não estando, exerceu influência, não ele, mas as pessoas usaram a figura de Pedro para gerar esse tipo de problema. Mas Paulo usa a figura dele e de Apolo porque estiveram ali presentes naquela comunidade. E Paulo vai dizer: irmãos, quem sou eu? Quem é Apolo? Vocês estão nos tratando como os senhores, mas vocês precisam lembrar que nós não somos senhores coisa alguma, nós somos apenas servos. Essa é a figura que ele quer apresentar para os irmãos. Vocês estão nos colocando em uma condição de senhores, como se a fé de vocês fosse gerada por nós.
como se nós fôssemos os autores e consumadores da fé de vocês. Mas não, nós somos apenas servos por meio de quem vocês creram. E só isso. Então Paulo quer chamar a atenção a esses irmãos, ensinando a eles quem de fato são eles. Quem são os verdadeiros líderes que Deus coloca para liderar sobre o seu povo? Eles são apenas servos. Lembra-se que o tempo inteiro nós estamos lidando com essas verdades que são contraculturais. Não só naquela época, mas também em nossos dias. Então, naquela época, qualquer pessoa de ascensão, qualquer pessoa que tinha um certo destaque, ela era vista e colocada com uma condição maior do que as outras. E Paulo está dizendo não. Na perspectiva de Deus, é aquilo que nós já aprendemos com o mestre. Aquele que quer ser o maior, ele deve ser o quê? Servo dos demais. E ele mesmo, sendo o maior, deu o próprio exemplo. Quando ele estava lavando os pés dos seus discípulos, ele diz, olha, vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. E se eu sou o mestre, lavo os pés de vocês, então façam isso uns com os outros. Porque na perspectiva de Deus, o líder não é aquele que é maior do que os outros. Aquele que é chamado para liderar, não é chamado para liderar, para sobrepujar sobre os demais com seu status de líder. Não, aquele que é chamado para liderar, exercer um status sobre liderança para os demais, ele é chamado para servir. Servir. E por isso Paulo está dizendo, quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Para que vocês estejam aí dividindo, se autodestruindo por causa de nós, nos colocando em um lugar que não deveria. Somos servos. Nós somos apenas servos. E não somente isso, isso era uma imagem, uma analogia muito conhecida deles naquele contexto. Eles sabiam muito bem qual era a relação do servo e do Senhor. E Paulo diz, irmãos, nós somos servos. Servos por meio de quem vocês creram. E digo mais, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O tipo de servo que eles são, ainda assim, é um tipo de servo que foi chamado, concedido por Deus. Não foi deles mesmos. Mas perceba que Paulo está o tempo inteiro, ele vai fazer um jogo agora de vários versos, mostrando que toda a autoria na vida dele, na vida de Apolo e na vida daqueles que Deus levantou para exercer uma certa liderança sobre o povo, tudo vem de Deus. Por isso ele diz, olha, quem sou eu? Nós somos apenas servos. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outras versões diz, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E agora ele vai especificar qual foi o tipo de ministério que Deus confiou a cada um. A ele e a Apolo. E ele diz, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Você percebe que agora ele sai da analogia do servo e agora ele entra na analogia da lavoura. Primeiro ele disse que ele é o servo e agora ele entra na analogia da lavoura. E nessa analogia da lavoura, ele é apenas o que planta. E Apolo é o que rega. Então, respondendo à pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Primeiro, o servo, agora o que planta e o que rega. Ele está respondendo à pergunta que ele mesmo levantou. Quem é Paulo? Eu sou servo, eu que plantei. Ele usou duas analogias, a do servo e na hora da lavoura, eu sou o que planta. Mas ele vai dizer que Apolo não é o que planta. Apolo é o que regou, que é exatamente, nós somos servos, mas nós somos servos na medida com que Deus confiou o ministério a cada um.
Eu sou o pregador, mas o Miqueias é o tocador. Está entendendo? Porque é assim, e é Deus quem vai fazendo assim. É Deus quem vai realizando e chamando e dividindo o ministério. De maneira que Paulo planta e Apolo regou. Quem plantou essa igreja? Quem fundou essa igreja de Corinto? Paulo. Paulo é o plantador. E Apolo foi o que veio depois de Paulo. Ele não precisava mais plantar, porque Paulo fez isso. Agora, o serviço, o ministério de Apolo era regar. Por isso, na obra de Deus, existem vários ministérios diferentes. Nessa igreja aqui, eu sou plantador, reguei, né? Também. Mas em muitos outros lugares, os pastores já chegam onde muitos outros anteriormente fizeram todo o processo de plantar, regar. Alguns chegam e fazem só, oh, beleza. Conforme Deus fez isso. Uns teve trabalho de arar ali, plantar, outro veio, regou, passou tempo, e outro veio depois, só para colher os frutos do que outros fizeram. Porque o ministério é assim. E isso é conforme Deus, conforme diz o versículo 5, conforme o Senhor concedeu a cada um. Cada um tem um papel específico. Pode ser que um plantador não seja um regador. Por exemplo, nem todo mundo que é chamado ao ministério pastoral é chamado ao ministério de plantação de igreja. Entende? Tem pessoas que tentaram fazer isso e foi um fracasso. Tem pessoas que são chamadas por Deus só para colher. São pastores de gabinetes pastorais. São pastores de aconselhamento, mas não são pastores de alavancar o negócio. Porque Deus chama cada um conforme Ele mesmo concede a cada um. Porque a obra é assim. E Ele especifica isso. Eu plantei, Apolo regou. Mas, independentemente das diferenças, dos ministérios diferentes, há um ponto. O ponto é, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A coisa só acontece não por causa e não porque simplesmente alguém plantou e regou. Isso tudo faz parte do projeto de Deus. Mas se Deus não der o crescimento, nada feito. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Nós somos apenas participantes nisso. Conforme Deus comissionou cada um. Mas o ponto é que se Deus não der o crescimento, nada feito. O que adianta plantar e regar se não houver crescimento? E isso quem dá é Deus. É Deus quem faz isso. Por isso, o sucesso do ministério de alguém não é mérito dele. Porque se houve crescimento, quem deu? Quem deu? Deus. E aí é um outro ponto que gera as nossas reflexões. O que é um crescimento saudável? É igreja cheia? Será que a igreja cheia é sinônimo de crescimento saudável? Aí é um outro ponto a ser discutido, que nós vamos pontuar mais lá na frente. Existe o crescimento que vem de Deus, mas existe um crescimento que não vem de Deus, e que quando passar pelo fogo, nós vamos ver mais pela frente, vai ficar manifesto. Mas existe um crescimento que vem de Deus. Se o cara faz o negócio direito, se ele planta corretamente, se ele rega corretamente, então ele pode esperar que a seu tempo o crescimento virá. Pode ser em tempos diferentes, porque também o processo de plantação depende também do quê? Do solo. Tem solo onde a semente pega mais rápido e outro mais demorado, não é assim? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, às vezes, você chega num lugar, você planta, às vezes você nem precisa, basta comer o mamão e jogar a casca. E nasce o pé de mamão, né? Mas tem outras coisas não, que você tem um trabalho danado para fazer a coisa pegar, entendeu? Então, mas o ponto é, o crescimento vem
de Deus. E Paulo quer dizer isso para eles: olha, vocês estão se vangloriando aí de nós, por qual razão? A nossa participação é que eu sou servo, nós somos servos. Eu sou servo, Apolo é servo, eu plantei e ele regou. Mas Deus é quem dá o crescimento. E versículo 7 ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, vocês estão aí me colocando no lugar, mas quem eu sou eu? Ele responde: eu não sou nada, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, não somos coisa alguma. Porém Deus, Ele é alguma coisa. Ele é o fundamento principal. Ele é que faz as coisas acontecerem. O mérito é dele, o louvor é dele. Ele é coisa alguma, mas eu e Apolo não somos coisa nenhuma. Mas ele que dá o crescimento. Porque só acontece por causa dele. Porque só acontece por causa dele. Então não há espaço para idolatria de celebridades. Não há espaço. Como se dependesse deles. Como se quem planta é alguma coisa. Como se quem rega é alguma coisa. Nós não somos coisa alguma. Deus, sim. Deus é alguma coisa. Por isso ele disse no verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, versículo 8, o que planta e o que rega são um. O que ele quer dizer com o que planta e o que rega são um? Em outras versões vai dizer que eles têm o mesmo propósito. Eles estão trabalhando em harmonia. Porque, perceba, um plantou, aí ele, opa, agora eu rego. Mesmo propósito. O propósito diferente, um plantou, o outro, opa, cava, tira. Propósito diferente. Um plantou, então se espera que, qual é o próximo passo? Regar. Eles estão com o mesmo propósito. Chamados diferentes, ministérios diferentes, Deus concede cada um com dons e talentos diferentes, mas todos com o mesmo propósito. Viemos hoje aqui e várias pessoas serviram com o mesmo propósito. Você chegou hoje ali, o pastor Hélio estava com a irmã Solange ali fora, com aquele sorriso maravilhoso, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você adentrou, e você falou com outros irmãos, e começou aqui a irmã Deide dirigindo o culto, depois o pessoal tocou, cantou, tudo está sendo feito com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito, embora estejamos com ministérios diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu planto, Apolo rega, mas nós somos um. Ora, o que planta e o que rega são um. A ideia, outras versões traz mais claro. Diz que eles estão com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. O que cada um faz para Deus, Deus retribuirá cada um de forma particular. Quem planta recebe sua recompensa, quem rega recebe sua recompensa, e é assim que acontece. Segundo o trabalho de cada um, de acordo com o seu próprio trabalho. De acordo com o seu próprio trabalho. Porque você está trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. E certamente essa recompensa não é glórias humanas. Certamente a recompensa não é louvores dos homens. Paulo não plantou naquela igreja para receber dos irmãos elogios. Como muitos fazem, quando falam uma frase de efeito, fica esperando todo mundo bater palmas para eles. Vocês estão muito frios. Ele quer louvores para si. Ele
quer louvores, ele quer a plateia, mas esse aí já recebeu a sua própria recompensa diante de Deus. Ele diz, olha, o que plantam e o que regam estão com o mesmo propósito. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Versículo 9. Porque nós somos apenas cooperadores de Deus. É isso que nós somos. Deus está em missão e nós estamos apenas cooperando com Ele. E isso é um grande privilégio para nós. Deus não precisa de nós, no sentido da palavra. Ele nos dá o privilégio de participarmos com Ele, de sermos cooperadores com Ele, daquilo que Ele está fazendo. Por isso, todo o louvor, toda a glória é dada não a nós, é dada a Ele, porque nós somos apenas cooperadores. E se Ele não estiver dando crescimento, se Ele não estiver operando, nós não vamos ter sucesso em nada em nosso ministério. Então ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus. Essa é mais uma analogia que ele faz à igreja. A igreja aqui é como se fosse a plantação de Deus. E nessa plantação é nosso dever cuidar dessa plantação. Ele é o dono dessa plantação. E ele plantou, e ele está ali, e ele tem um projeto. A plantação é dele, o terreno é dele. E ele apenas nos chama para participar, para cooperar com ele, de maneira que ele chama. Um vai e planta, um outro rega, e o outro vai e está crescendo, e um vai aparando, e a gente vai cuidando da lavoura de Deus. A lavoura é dele, não é nossa. A igreja é dele, a igreja não é nossa. Por isso, por mais desmantelada que fosse essa igreja de Corinto, no capítulo 1, Paulo disse que essa igreja de Corinto era de quem? De Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja é dele. A lavoura é dele. E nós somos apenas aqueles que servem a ele nessa lavoura. E a gente serve conforme ele distribuiu, ele concedeu a cada um o privilégio e a função de trabalhar nesta lavoura. De maneira que quem planta, quem rega, ou quem apara, ou faz qualquer coisa, não é coisa alguma, mas é ele que dá o crescimento. Portanto, não se sinta quando você servir na lavoura e ninguém... Ei, tu é o cara, viu? Ei, tu se garante regando. Não espere, não precise esperar isso. Elogios é bom, tem seu espaço. Honrar aqueles que servem a Deus tem seu espaço. Sentimento de gratidão, mas não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Se a sua fé está sendo fundamentada em quem lhe serve, ou errou quem lhe serviu, ou você entendeu errado. Porque quem planta e quem rega não é coisa alguma. Mas ele, sim, que dá o crescimento. O crescimento. Se você busca uma posição de destaque dentro da lavoura, saiba, você vai ter que servir. Porque nós somos chamados para isso. E nada mais do que isso. Mas é muito triste, principalmente no nosso Brasil, pessoas que são colocadas em pedestais e adoradas. Um culto à personalidade horrível. Principalmente depois que surgiu o universo midiático. Não dê a eles o que pertence a Deus.
eles são servos. Não são coisa alguma. Mas aquele que dá o crescimento é tudo. É tudo. Então ele finaliza dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus, a plantação de Deus. Mas ele continua, agora ele entra com a terceira analogia. Ele primeiro disse que nós somos, falou dos servos, ele falou da lavoura, e agora ele entra na analogia do edifício. E ele diz, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, certo? Eu sei que quando a gente pensa sobre edifício, é quase que impossível nós não lembrarmos ou não vir à nossa mente a ideia de prédios, né? Nós fomos acostumados a lidar com essa palavra, trazendo essa ilustração à nossa mente. Sem dúvidas nenhuma, eles não tinham essa mentalidade de prédios, muito embora houvesse já muitas arquiteturas, muitas construções belíssimas. O próprio templo é um belíssimo espaço, né? E eles já assim conseguiam fazer estruturas com andares. Mas certamente não é a mesma ideia que nós temos de prédios quando nós pensamos sobre edifício. Muito provavelmente, Paulo esteja com o templo em mente quando ele fala de edifício, porque mais na frente ele vai falar sobre pedras preciosas, ele vai falar sobre ouro, prata e pedras preciosas, e no final ele vai falar sobre santuário. Então, muito provavelmente, o apóstolo esteja com o templo em sua mente para falar sobre edifício. Mas o que ele quer dizer sobre edifício, aqui trazendo à luz aquilo que a gente vem aqui meditando? Ora, Paulo vai dizer a seguinte coisa no versículo 10, acerca dele, em relação à figura do edifício. Ele disse que a igreja é a lavoura, e ele é o servo, e que trabalha nessa lavoura. Nessa lavoura ele plantou, e Apolo regou. Mas ele também vai dizer, vocês são edifício. E nesse edifício, o meu papel de serviço foi esse. Segundo a graça, versículo 10, de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Então, na analogia do edifício, a sua forma de servir foi isso. Usando a lavoura, ele plantou como servo. Usando a analogia do edifício, ele lançou o alicerce, o construtor. A palavra construtor, ela é a ideia mesmo do arquiteto, né? Do engenheiro. Mas, estudando essa palavra, ela se assemelha hoje à ideia do pedreiro. Porque, por mais que o engenheiro e o arquiteto apresente, mas quem coloca a mão na massa para fazer é o pedreiro. O pedreiro juntamente com os serventes. É ele quem, de fato, pega a parada e faz todo o alicerce, né? E alicerce aqui, para que os irmãos possam trazer à mente, é a ideia do baldrame. Os irmãos sabem o que é isso, né? Você vai fazer qualquer construção, você não pode, de imediato, da areia, subir o tijolo. Você precisa fazer um chão, né, bem forte. Geralmente o pessoal bota telas, né? Bota ali, faz um cimento com o concreto, muito bem, com concreto, e faz ali o baldrame, né, o alicerce. E depois que ele faz bem o baldrame, o alicerce, ele constrói. E é fundamental que tenha um baldrame, um alicerce. Porque se ele construir sem isso, nós bem sabemos que isso vai comprometer a obra, né? Vai chegar o momento de talvez chuvas ou alguma coisa assim, pode vir a desabar essa construção, como a própria ilustração que o Senhor dá da casa que é feita na areia, e o outro que construiu ela na rocha, né? Ou seja, ele usou um alicerce para construir, veio os ventos, veio a chuva e tudo mais, e derrubou aquela casa porque havia sido construída na areia. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o meu trabalho, no que diz respeito ao serviço do povo de Deus, que primeiro ele usou a ilustração da lavoura e agora usa o edifício, a igreja de Deus é como se fosse um edifício,
nesse projeto de Deus, eu cooperei sendo aquele que lançou o fundamento, o sábio construtor. Eu fiz o alicerce. Esse foi o trabalho do apóstolo Paulo. Na verdade, esse foi o trabalho dos apóstolos. Se você ler tanto Efésios quanto a carta de Gálatas, você vai ver que o ministério apostólico tinha como um dos objetivos lançar o fundamento. Eles lançaram o fundamento da igreja cristã. Tanto é que hoje nós cremos na doutrina de quem? Dos apóstolos. A igreja cristã tem uma doutrina. E qual é a doutrina? É a doutrina dos apóstolos. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Não os apóstolos de hoje, os que foram feitos apóstolos, mas esses apóstolos, os quais Deus os chamou, os quais Deus concedeu a eles esse ministério de lançar o fundamento. E Paulo, então, foi chamado também como sábio construtor, aquele que lançou o fundamento. E por isso ele vai dizer, eu lancei o fundamento e o outro edifica. Porém, cada um veja como edifica. E aí no versículo 11 ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento, porque já foi posto. Já foi dado o fundamento. Por isso que nós nos guardamos na doutrina dos apóstolos. E por isso nós precisamos aprender sobre doutrina. Porque quando aparece alguém aqui querendo lançar um novo fundamento que não seja o já lançado pelos apóstolos, deve ser rejeitado. Lembra o que foi que Paulo disse, escrevendo para a igreja da Galácia? Olha, ainda que venha um anjo do céu que pregue um outro evangelho, que não seja o que nós pregamos para vocês, seja o quê? Anátema, seja amaldiçoado, o apóstolo Paulo disse. Perceba a seriedade com que ele leva aquilo que Deus mandou ele fazer. Portanto, nós precisamos estar atentos. Hoje em dia o pessoal gosta de inventar muita coisa. Meus irmãos, a doutrina não tem muita invenção. Eu não sou chamado aqui para trazer e pregar coisa nova. Você, eu nunca ouvi isso. Esse cara prega coisas que eu nunca ouvi. Estranho, cara. Porque se Jesus não pregou, se os apóstolos não pregou, você recebeu uma revelação, foi? Está lançando outro fundamento, é? Não estou entendendo. Ninguém é chamado para pregar coisa nova. Nós somos chamados para edificar em cima do fundamento. Nós somos chamados para edificar em cima, construir em cima, colocar tijolo em cima desse alicerce. E por isso ele diz, cuidado, para que ninguém lance outro fundamento. Por isso que os bereanos, eles foram bem vistos, porque enquanto Paulo estava ali falando, eles estavam o quê? Conferindo, para ver se o que o apóstolo Paulo estava dizendo realmente tinha fundamento nas Escrituras. Isso é doutrina. E Deus nos chama a exatamente isso, a termos cuidado. Porque hoje gente inventa muita coisa, trazendo muitas doutrinas novas, estranhas, ou doutrinas que já foram no passado consideradas heréticas, mas que elas trazem hoje com uma nova cara ou com um novo nome, e o pessoal, vixe, cara, isso é legal. Calma. Você precisa olhar com cuidado, para que outro não esteja lançando outros fundamentos, além do que já foi posto. O trabalho do apóstolo foi lançar os fundamentos, e o trabalho de Apolo foi edificar em cima. E aqui Paulo não está tecendo uma crítica a Apolo, de dizer que ele lançou outro fundamento, não é isso. Ele está apenas acentuando o trabalho que ele fez, qual foi o tipo de trabalho que ele realizou na igreja, na ilustração, na analogia do edifício. E o trabalho dele foi
como um sábio construtor que lançou o fundamento. E o versículo 10 ele diz que ele fez isso segundo a graça de Deus que me foi dada. O apóstolo Paulo sempre diz isso. Ele sabe que o apostolado dele foi um chamado de Deus para a vida dele. Ele sempre se reconhece como alguém digno por tudo que ele havia feito anteriormente à igreja. E ele sabe que o que ele faz hoje, o tipo de serviço que ele presta ao Senhor, o tipo de cooperação que ele dá na obra de Deus, ele sabe que é graça. Nós precisamos enxergar o serviço cristão como uma dádiva. É um privilégio participar, ser cooperador do que Deus está fazendo. E ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Deus me deu a graça de participar disso. E ele me chamou para participar dessa maneira. Dessa maneira ele me chamou para participar. Paulo via com um imenso privilégio o chamado de Deus para a sua vida. Tanto é que ele dedicou-se exclusivamente a fazer isso. Então, segundo a graça de Deus que lhe foi dada, ele lançou o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O fundamento está colocado. Agora, nós somos chamados para edificar, mas veja como nós estamos edificando. Você já viu parede torta? Levantou o muro? Levantou. Mas olha como é que está o muro. Levantou em cima do baldrame, beleza. Está em cima do baldrame. Está em cima do alicerce. Mas, meu irmão, a parede está fazendo assim, brother. Veja como edifica. Veja como edifica. Veja como constrói. Veja como está fazendo. A obra de Deus jamais pode ser feita de qualquer jeito. E por isso ele disse, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele usou a analogia da lavoura, usou a analogia do edifício, e agora o apóstolo vai usou a do servo, né? E agora ele vai usar a analogia do fogo. Por que essa analogia é importante? Porque Paulo, ele já trouxe aqui a recomendação, porém, cada um veja como você está edificando. Esse aqui é o ponto agora para o apóstolo Paulo. Lembrando que ele já havia dito que o crescimento vem de Deus. Lembra que eu falei isso? O crescimento vem de Deus. Mas eu também falei que há certos tipos de crescimento que muitas vezes não vem de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai usar agora a ilustração do fogo para mostrar que vai chegar o dia em que Deus vai provar tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Se as intenções são corretas, se as motivações estão corretas, se nós estamos edificando da forma correta, devida. E ele vai dizer que se não tiver, é como se Deus pegasse uma marreta e derrubasse esse muro. Pum! Que é o que ele vai dizer usando a ilustração do fogo. Deus vai queimar tudo e não vai sobrar nada da construção. Só a tua vida. É um salvo, é crente. Mas fez com a motivação indevida, serviu porque queria mérito, queria glória para si, é salvo, vai ser salvo. Mas aquilo que você achou que ia chegar lá, olha Senhor, o que eu fiz para ti, ele derruba tudo. E ele usa a ideia de fogo, porque naquele contexto era muito comum o fogo, muitas vezes, queimar as construções, né? E aqui ele vai dizer a seguinte coisa, versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, você percebe que ele faz duas classes diferentes de usar material. O primeiro, ouro, prata e pedras preciosas. Segunda, madeira, feno e palha. Qual desses dois grupos é mais inflamável? Feno,
madeira e palha. Então, um é inflamável e o outro não é inflamável. Um vai resistir ao fogo e o outro não resiste. Essa é a ideia que ele quer dizer. Então, ele vai dizer, veja como cada um está fazendo isso. Versículo, usando qual material? Versículo 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Aqui o dia com D maiúsculo, mostrando a ideia de um dia em que Cristo, em que todos nós estaremos diante dele e iremos prestar contas com ele do tipo de serviço que nós fizemos. Em outras traduções, está mais claro do que na NAA. Especial NVI está mais claro, NVT está mais claro, certo? Mas, de todo modo, dá aqui para você entender, certo? Então, a ideia aqui do dia, um D maiúsculo, é a ideia mesmo do dia em que cada um prestará contas com o Senhor, da obra que cada um fez, do serviço que cada um prestou, certo? E ele vai dizer que quando chegar nesse dia, a obra se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Como? Porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através de fogo. Então, é isso que ele quer dizer. Olha, se o que alguém construiu foi feito com material inflamável, quando chegar o dia em que passar pela prova do fogo, isso não vai permanecer. Então, essa obra vai se queimar. E ele sofrerá uma perda. Ou seja, aquilo que ele fez será perdido. Contudo, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. A ilustração é bem simples. A casa do cara está pegando fogo. Ora, se a casa está pegando fogo, a recomendação é não entra para pegar nada. Você vai perder as coisas, mas a sua vida será mantida. A ilustração é essa. A ilustração é essa. Está queimando? Então deixa queimar, porque você vai perder, mas em compensação você estará a salvo. Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo traz se referindo às obras. E é interessante esse assunto, porque esse texto, muitas vezes, ele é mal compreendido. Muitas vezes a gente usa esse texto, ou talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre esse texto, para a vida carnal de um crente. O cara vive em pecado, o cara vive vivendo de todo jeito, ele diz, não, mas o importante é que no final eu serei salvo. Não, o texto ele não está falando sobre indivíduo. O texto ele está categoricamente falando sobre aqueles que estão edificando, em especial aqueles que servem, aqueles que lideram, né? Porque esse é o contexto em que o apóstolo Paulo está tratando. Então, regra número 1 de interpretação, contexto. Regra número 2, contexto. Certo? Então, nunca podemos desconsiderar o contexto em que está sendo dito. O contexto que o apóstolo Paulo está tratando é exatamente esse. Ele não está falando sobre moralidade. Certo? Não é esse o contexto. Ele está falando literalmente, primeiro aqui, sobre o tipo de serviço que nós fazemos para o Senhor. Por isso, irmãos, atente bem. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Toma jeito nessa vida. Porque se tu encontra excelência nos cantos e para Deus tu faz relaxadamente, tu vai perder tudo. É isso que o texto está dizendo, claramente. Claramente. Mais claro do que isso, impossível. Mas ele vai dizer que se aquilo que o que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Esse receberá recompensa. Aí você me pergunta, que recompensa é essa, pastor? Se eu já sou salvo. É daqui que muitas vezes se tira a ideia de galardões. Esse é um dos textos que se usa para dizer que
existem certos presentes da parte de Deus, a qual ele irá conceder àqueles que o serviram bem. Aqueles que o serviram bem. Porque ele já é salvo, como diz. Ele será salvo. Ele não vai perder a sua salvação. Então isso já é garantido. Mesmo se ele perde tudo que ele construiu. Mas ele é salvo. Mas ele vai dizer ao outro que construiu do jeito correto, esse vai receber recompensas. Enquanto um perde, o outro não perde. Então aquilo que ele construiu é a recompensa dele. Agora, o que será aí é só teologia especulativa e nada mais. Uns vão dizer que é cargos no milênio, enfim, aí quer cargo, né? Ele quer glória, ele quer honra, né? Eu vou ser o general das tropas do Senhor. Tá certo. Tá bom. Pois então começa servindo logo, né? Começa servindo. Mas não sabemos, mas certamente é algo bom, porque não se espera nada de ruim vindo do Senhor para nós. Se há uma expectativa de recompensa, eu quero. Porque se vem de Deus, é bom e eu quero. Então aqui há um encorajamento ao serviço decente, com qualidade. Porque aquilo que nós edificamos, aquilo que nós fazemos para o Senhor, isso vai ser provado. A obra de cada um será provada no último dia. Então cuida do teu coração, das tuas intenções, das tuas motivações, da qualidade com que você presta serviço a Ele. Deu para ficar claro o que é a ilustração do fogo? Então ele traz isso. E trazendo para a ideia do que ele está dizendo, no contexto sobre os líderes e tudo mais, esse é o tipo de crescimento que muitas vezes não vem da parte de Deus. Então, nós temos um costume de olhar muitas vezes ministérios numerosos e a gente diz, esse cara só pode ser de Deus, meu irmão. Olha a quantidade de pessoas que acompanham esse cara, olha o crescimento. Cuidado, pode ser que no último dia não sobre nada. Porque pode prestar atenção que a maioria desses ministérios, onde há multidões, esses caras são tratados como deuses. Na porta das igrejas, a foto dos caras. São os intocáveis. O cara tira o lenço, passa aqui e joga para você. E todo mundo faz o corredor para ele ir pegando na mão. No último dia, não sobrará nada. Porque quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Não se iludem. Não se iludem. Eu faço o meu ministério não esperando recompensas de homem. Eu faço o meu ministério esperando a recompensa no último dia, quando eu me encontrar com Ele. E eu sei que esse dia chegará, inevitavelmente. Esse dia chegará para mim e chegará para você. O que você gostaria de ouvir? Vinde, servo bom e fiel. É isso que você mais deseja? E aí ele encerra com a analogia do santuário. Por isso que a ideia é que o apóstolo Paulo, de fato, ele esteja usando, ele tem em mente o templo, quando ele usou a analogia do edifício. Ele falou sobre pedras preciosas, sobre ouro, sobre prata. E agora ele usa a palavra santuário. E aqui a palavra santuário, no original, ela se remete de fato ao santo dos santos. Aquele lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez no ano. Onde, de fato, havia a presença de Deus ali entre os querubins e a tábua. E ele vai dizer a seguinte coisa. Última analogia do santuário. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ora, é certo que a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo.
Mas o capítulo 3 de Corinto, ele não está falando de nós especificamente. Tanto é que as palavras estão sempre no plural. Ele está se referindo à igreja. A igreja é a lavoura, a igreja é o edifício e a igreja agora é o santuário. Ele vai usar essa analogia de nós como templo no capítulo 6, mais na frente. De fato, ele usa lá no singular. Perfeito. Seria errado dizer? Não seria errado, mas usar o texto, é bom deixar o próprio contexto falar. Então, ele está falando da igreja. A igreja é o santuário de Deus, certo? Por isso que está aqui no plural. Vocês não sabem que são vocês santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, ele traz a ideia da igreja, o povo de Deus, a lavoura, ele é o edifício, a igreja é o edifício, e a igreja é o santuário de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Amém por isso? Deus habita no meio do seu povo. O povo de Deus não é um povo que anda sozinho. Deus habita no meio do seu povo. Quando João tem a visão de Apocalipse, ele vê exatamente isso. O Senhor andando pelos candeeiros, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E João vai dizer o porquê que ele estava fazendo isso. Nos sondando, nos corrigindo, em nosso meio. E ele diz, olha, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí agora ele vai para um ponto muito importante da mensagem de hoje. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora, aqui o negócio é pesado. Se no primeiro ele diz que ainda que o que a gente serve, se não for do jeito correto, não edificou da forma correta, podemos perder o que fizemos, mas seremos salvos, aqui o ponto é outro. Aqui o ponto é outro. Aqui a palavra é destruição. A palavra é mesmo, não é aniquilação. As palavras destruição, ela traz a ideia de condenação eterna. Então perceba a seriedade que ele dá ao que acontece no meio da igreja. Ele está dizendo, olha, vocês por acaso esqueceram que a igreja é o lugar onde Deus habita? Fazer alguma coisa, destruir, em vez de construir, destruir, isso aqui é trazer para si juízo de Deus. E aqui é um ponto sério, porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam construindo ou destruindo? Estavam destruindo. E Paulo diz, olha, atente bem. Destruir o santuário de Deus é trazer destruição para si mesmo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E é interessante isso porque a proposta do apóstolo é trazer um alarde mesmo para todos que estavam ali ouvindo, presentes com aquilo que estava acontecendo. A palavra herege, no seu significado primário, é a ideia de divisão. Pode prestar atenção que todo herege, ao longo da história, o que ele faz? Ele traz uma falsa doutrina que divide a igreja, que destrói a igreja. Um herege faz isso. Ele traz um outro fundamento. Ele destrói a igreja, ele divide a igreja. E Paulo está dizendo, cuide bem. Porque o caminho que vocês estão pegando é um caminho de destruição. Então ele chama a atenção para aqueles que estão promovendo isso dentro da igreja. E Paulo diz, olha, a recompensa por afetar desta maneira a igreja de Deus é a própria destruição. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus, que são vocês,
é sagrado. A ideia de sagrado, a ideia do santuário, do santo do santo, um lugar sagrado. Um lugar onde tem a presença de Deus de forma muito mais expressiva. É preciso cuidado com a igreja de Deus. A igreja, ela tem um dono. A lavoura tem um dono. O edifício tem um dono. O santuário é habitado por Deus. Destruir o santuário é afetar o próprio Deus que está lá dentro. É por isso que o mundo não entende. Mas quando Deus vier buscar a sua noiva, ele descerá o chicote no mundo. Veja o que o mundo faz com a sua noiva. Quem em sã consciência, qual noivo veria sua noiva sendo espancada e não vai esbofetear aquele que está lá tratando mal? Quando Cristo vier, trará juízo sobre o mundo também, pela forma que trataram a sua noiva. A igreja é o santuário de Deus. É um lugar sagrado. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Vocês é sagrado. O texto diz isso, o santuário de Deus, que são vocês. Os crentes, a igreja, é sagrado para Deus. É sagrado. E por isso que destruir é trazer destruição para si mesmo. O próprio Deus o destruirá. O próprio Deus o destruirá. Irmãos, diante da seriedade desse texto, eu quero rapidamente gerar reflexão nos irmãos para a nossa oração. Quem é você? Paulo começou, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é a Sara? Quem é a Natânia? Quem é o Guilherme? Quem é o Gabriel? Paulo disse, eu sou servo, eu plantei, eu lancei o fundamento. Qual é o seu papel nisso tudo? Ele disse, nós somos cooperadores. Você coopera em quê? De que maneira você coopera? Naquilo que Deus está fazendo. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você é cooperador, ou você não é nada. Se está cooperando, de que maneira você está cooperando? O importante não é cooperar. O importante é cooperar e da maneira correta. Como você tem edificado? Como você tem servido? Se Deus passar hoje você pela prova do fogo, sobrará o quê? É madeira? É feno? É palha? Que nós possamos ter o desejo de dar a Deus o nosso melhor naquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque Paulo disse, eu sou servo, mas não sou porque eu escolhi ser, mas Ele é conforme o Senhor concedeu cada um. Então, naquilo que Deus tem te chamado a servir, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E te anima, porque no último dia, a recompensa para você. A recompensa para você. Se nós somos capazes de dar aos homens o nosso melhor, dê o melhor àquele que deu a vida por você, aquele que deu o seu melhor. O melhor de Deus ainda não está por vir, o melhor de Deus já veio. Algo pode ser melhor do que Jesus? Como é possível? O céu não é o melhor para nós. O céu só é o que é, porque tem Jesus lá. Tire Jesus de lá, e o que seria o céu? O bom do céu não são as ruas de ouro. Não são os rios. Não. O melhor do céu é Jesus. Ele é o melhor. E Ele se deu para você. Ele se doou para você.
Ele se entregou por você. Por isso que Paulo, mais na frente, ainda nesta carta, vai dizer que ele fica constrangido quando ele para refletir sobre a maneira com que o Senhor o amou. E ele não tem outra coisa a fazer a não ser o amar de volta. Por isso que João vai dizer, se eu amo é porque ele me amou primeiro. Se eu sirvo é porque ele me serviu primeiro. Então veja como cada um de nós tem edificado. E lembre-se, a igreja é o santuário de Deus. Não trate a igreja de Deus como qualquer coisa. A igreja de Deus é o santuário de Deus, é sagrado. E por isso a Bíblia diz que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não olhe para a igreja como simplesmente um mero clube, como foi dito aqui pelo pastor Rômulo. A igreja não é um mero clube social. A igreja não é uma mera instituição. A igreja, vocês são o santuário de Deus sagrado. Por isso, quem destruiu o santuário de Deus? Deus o destruirá. Irmãos, que nós sejamos cooperadores, que nós sejamos construtores e não destruidores.